Hoje nós daremos sequência à nossa exposição no livro de Gênesis. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 3, a partir do verso de número 14. As crianças que forem fazer o desenho, eu gostaria que fizesse o desenho de uma cruz em um jardim. Desenhe um jardim bem bonito e desenhe uma cruz no meio dela. Depois eu quero ver como ficaram. Vamos fazer a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 14 de Gênesis 3. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz, filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que se estenda a mão. Tome também a árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê instruções para a vida por meio dela. Rogamos que o Senhor nos ajude, por meio da iluminação do teu Espírito Santo, a compreendermos a tua palavra. Rogamos que o Senhor nos tire toda a distração neste momento e nossa mente e o nosso coração esteja cativo à tua palavra, à tua voz e à tua transformação, o teu operar em nossas vidas. Rogamos isso no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto que está diante de nós é um dos textos mais abrangentes em conteúdo. Você se recorda quando você, que é da geração de 90 para trás, tinha que ir até a locadora e você ia escolher um filme, uma fita VHS, e você pegava aquela fita VHS e virava atrás daquela capa, e ali tinha a sinopse do filme. Você recorda dessa época? Não lembra não? Tem gente que lembra sim, hein? Tá fingindo que não lembra. Mas hoje nós fazemos isso também na Netflix ou em qualquer outra plataforma de streaming, que nós queremos assistir às vezes um filme e nós vimos o resumo do filme. Esse trecho da Escritura é o resumo de tudo aquilo que virá a seguir. Tudo que virá a seguir se encontra nesses pequenos versos, nesses poucos versos, nessa pequena porção da Escritura. Aqui é o resumo da nossa história, o resumo da história da redenção. E portanto, seria uma injustiça comigo expor tudo isso em tão pouco tempo. Portanto, nós vamos analisar o texto e observar as nuances desse texto. Aqui, meus irmãos, nós vemos as sentenças que Deus dará a Adão, a Eva e à serpente, por conta da desobediência do primeiro casal. As sentenças virão
a seguir as condenações, os castigos, as maldições. E você pode dizer, puxa, é um texto que só fala de maldições. Não, é um texto que fala de graça. Ele não fala somente de castigo, mas ele fala da graça do Senhor. Ele fala como o Senhor é bondoso, gracioso, mesmo no momento mais triste da história de toda a criação. Este é o relato mais triste de toda a história, de toda a criação, de todos os tempos. Nós estamos diante de uma tragédia, mas diante da tragédia, o Senhor demonstra a sua maravilhosa graça. Esses versos, eles expõem as nossas misérias, porque assim como Adão e sua esposa caíram, nós também cairíamos, se estivéssemos no lugar deles. Mas também, esse texto anuncia esperanças gloriosas para nós. E aqui nós vemos também, meus irmãos, a primeira pregação do Evangelho. Você sabe quem foi o primeiro pregador do Evangelho? O Senhor, Ele mesmo. O Deus vivo, Ele mesmo anuncia as boas novas após a queda. E então, vamos olhar para esse texto da seguinte forma: a pregação do Evangelho no jardim. O tema dessa mensagem é o Evangelho no jardim. O Evangelho certamente estava presente no jardim. Vejamos o texto. Verso de número 14, está escrito assim: então o Senhor Deus disse à serpente. Perceba que nos versos anteriores, o Senhor, ele questiona o casal, e ele dá ao casal a oportunidade de se defender. Mas a partir de agora, ele se virando para a serpente, que é Satanás, e nós sabemos que é Satanás por conta da progressão da revelação. Vamos falar com outras palavras, por conta da continuação da história. Nós temos 66 livros, e nós saberemos que essa serpente é Satanás. Então vamos voltar ao texto. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. O Senhor, ele não permitiu que a serpente desse uma justificativa. Ele não permite que a serpente desse algum parecer sobre a questão. Deus simplesmente coloca sobre a serpente uma maldição. E nós veremos somente 2 vezes a palavra maldita ou maldição. A palavra maldita ou maldição será atribuída à serpente, Satanás e à terra, mas não a Adão e Eva. Vamos ver o que está grifado aqui. Por causa do que você fez, o que a serpente fez a Eva e a Adão? Tentou. Disse que aquilo que o Senhor tinha dito talvez não fosse tão verdade assim. E aí ele distribui a maldição: você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. E aqui ele coloca 2 condições de maldição sobre ela: você rastejará sobre o seu ventre. A ideia de rastejar é uma forma indigna da serpente se mover. Ele está demonstrando através desse rastejar da serpente, e aqui não é nenhuma especulação. Será que a serpente tinha patas? Será que a serpente ela se movia com alguns membros? Certamente. E isso não é nenhum tipo de especulação. Se ela passa a se rastejar a partir de um momento, antes ela se movia de outro. Agora nós não sabemos como se movia, como se locomovia. Provavelmente patas ou então asas. Aqui a gente fica sem respostas, mas certamente ela tinha membros e ela rastejará. Aqui é um símbolo de humilhação. Você rastejará, você será indigna entre todos os animais. Não é à toa que muitos têm repulsa a serpentes, né? A répteis, a cobras. As mulheres então elas ficam temerosas, né? E alguns dizem porque são mulheres, e mulheres pegaram um trauma por causa que Eva teve da serpente. Isso aqui é uma especulação, obviamente, mas adiciona-se ao castigo, a maldição sobre ela, que ela comerá pó todos os dias. E a partir desse
trecho aqui, alguns dizem que o comer pó tem a ideia de que a serpente ela se alimentará do homem, porque o homem veio do pó. Não tem nada a ver, o texto não fala sobre isso. O que isso significa é que ela se alimentará daquilo que é mais impuro, daquilo que é mais baixo. Aqui há uma simbologia, irmãos, é um sinal de derrota. Lá no Salmo de número 72, verso 9, vai falar que os inimigos de Deus, eles comem pó. Está lá no Salmo 72. Então, quando nós vemos a luz da revelação, da progressão da revelação, nós compreendemos claramente que aqui é um símbolo de derrota e de humilhação, a qual a serpente foi submetida pelo Senhor. E o texto continua assim, verso de número 15. Aqui, o verso de número 15 é o proto-evangelho. Aqui contém o evangelho de maneira mais pura. Aqui nesse verso aqui é onde que nós vemos a promessa de um redentor. Esse verso de número 15 aqui é maravilhoso. Vamos voltar os nossos olhos para ele. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O que significa isso? Primeiramente, nós precisamos entender o que é inimizade. Inimizade é um conflito perpétuo, é um conflito que nunca haverá como ser apaziguado. É uma inimizade constante entre os descendentes da mulher, e aqui ele coloca descendente. Primeiro ele coloca no plural a sua descendência e o descendente dela. Em algumas versões vai estar os seus descendentes. Eu acredito que cabe melhor descendentes, mas depois ele faz uma aplicação no singular. Ele fala um pronome demonstrativo singular. Vejamos o que Deus está dizendo aqui. Quais são esses descendentes da serpente e da mulher? Os descendentes da serpente são pequenos répteis? É isso que o texto está falando? Não é sobre isso. Está falando daqueles que se alinharão à mentira. Esses serão da descendência da serpente. Aqueles que se alinharão à verdade, esses serão da descendência da mulher. Deus está falando assim: haverá conflito entre povos, haverá conflito entre duas famílias, os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. A semente da mulher é a semente da onde o Senhor revelará graça. O da descendência da serpente é onde há condenação. E nós vamos ver isso na sequência. Veremos que de um casal, somente de um casal, de um par, um homem e uma mulher, sairão, por exemplo, os primeiros filhos, Caim e Abel. Um será da descendente da serpente. Não porque a Eva se envolveu amorosamente com a serpente, não, de forma alguma. Há algumas especulações na internet, nós vemos essas coisas absurdas e até ridículas, mas a ideia é de que as pessoas que se alinharam à mentira do diabo, da serpente, esses pertencem à descendência da serpente. O que seria isso? É como se as pessoas algumas dariam ouvidos à voz de Deus, à verdade de Deus, aquilo que Deus disse. E aqueles que dão ouvidos àquilo que a serpente diz, aquilo que o diabo diz, que contraria tudo aquilo que o Senhor falou, esses são da descendência da serpente. Estamos vendo então os eleitos e aqueles que são reprovados. Só que nós não temos como saber, pois vem só de um casal. Somente o Senhor sabe quem são aqueles que pertencem à linhagem santa e aqueles que pertencem à linhagem da destruição, que são chamados no Novo Testamento de filhos do diabo. Nesse verso tem muita coisa para a gente extrair. Nós estamos, a partir dessa primeira parte, estamos sabendo que existem aqueles que são os filhos de Deus e aqueles que são os filhos do diabo. Quem são os filhos do diabo? Aqueles que não darão em momento algum ouvidos à palavra do Senhor, à pregação do Evangelho. Esses estão em condenação. Agora, aqueles que darão crédito à mensagem do Senhor em algum momento da vida, esses são da linhagem da mulher. Só que aqui na segunda parte parece que há um rompimento. Ele não fala mais da descendência como se fosse um agrupamento de pessoas. Ele fala este ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que significa isso aqui? Aqui Deus está descrevendo
a maldição de forma plena sobre a serpente. Nós, em teologia, quando vemos essas maldições sendo aplicadas, entendemos que o Senhor, Ele mitiga as maldições sobre o homem, sobre o casal, mas sobre a serpente, ela recebe a maldição em sua plenitude. Ela está sendo avisada que será derrotada definitivamente. Ela diz assim, o Senhor diz assim: por enquanto você rastejará, sinal de humilhação, você comerá pó, sinal de derrota, mas em um momento virá aquele que será o descendente da mulher, e ele ferirá a sua cabeça, você ferirá o calcanhar dele. E aqui, meus irmãos, há a pregação do Evangelho. Esses versos aqui falam de Cristo Jesus. De fato, o ferir no calcanhar é um golpe temporário, mas o ferimento na cabeça é um golpe fatal e definitivo. O Senhor está dizendo assim: a serpente será destruída pelo descendente da mulher. O Senhor está falando assim: por meio da descendência de Adão e Eva virá o Redentor, virá aquele que liquidará com o problema, com o mal, com a fonte do mal, com o inimigo, com o tentador, com Satanás. Ele está falando de Cristo Jesus aqui. E aqui nós temos a nossa primeira lição: Cristo triunfou sobre Satanás. A pregação do Evangelho no jardim, porque Cristo já triunfou, Cristo cumpriu aquilo que foi predito lá no jardim. Satanás, ele usurpou a autoridade de Adão. Você lembra qual encargo Adão recebeu? Ele tinha que dominar sobre a criação, ele governava sobre a criação. E nós chamamos Adão e Eva de vice-gerentes da criação. Eles tinham um gerente principal, é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, mas o Senhor, ele falou assim: colocarei o homem para cuidar da criação, Adão e a sua esposa. A esposa auxiliaria Adão a gerenciar ou ter esse controle sobre a criação. Ele tinha que subjugar a criação. Só que o que acontece? Na tentação, isso aqui é importantíssimo, essa lição aqui é importantíssima. Na tentação, Satanás, ele usurpa aquilo que pertencia ao homem. Então Satanás, no momento onde ele tenta o homem, ele acaba por receber do próprio Deus o governo sobre a criação. Nós veremos mais à frente que a terra se tornará maldita e a serpente se tornará maldita, e o Senhor reservará o Éden para que os homens não fiquem lá, mas eles retornem para onde a criação, o restante daquilo que ele fez. Só que eu disse que Jesus triunfou sobre Satanás. O Evangelho de João, a primeira carta de João, capítulo 3, nós lemos que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus, ele veio para desfazer aquilo que Satanás fez no Éden. E no momento final, quando ele ressurge gloriosamente ao terceiro dia e aparece para os discípulos, ele fala uma coisa. Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus está declarando aqui que aquilo que o diabo havia roubado, ele havia retomado. E ele diz assim: portanto, ide fazei o quê? Discípulos, batizando em todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estarei convosco até o fim dos dias. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está falando assim, eu tomei a autoridade que pertencia a Satanás. Agora vocês precisam continuar a avançar o reino de Deus sobre esse lugar que ainda é reinado por Satanás. No mundo jaz o maligno. E o que nós devemos fazer? Ide fazer discípulos. O Senhor nos comissiona a participar desse projeto de redenção, de retomar aquilo que Satanás já fez. Mas perceba, nós só fazemos discípulos porque todo o poder foi dado a Ele. Ele já resgatou toda a autoridade que era por direito do homem. Perceba, o próprio Deus se fez homem para reconquistar o reino que havia sido perdido. Em Romanos capítulo número 16, verso 20, nós lemos que no retorno de Cristo, Ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O que isso significa?
o Senhor na sua parúcia, no seu retorno, a segunda vinda gloriosa que Ele virá para julgar, Ele vai esmagar definitivamente Satanás. Mas Ele coloca uma condição, Paulo, diz que é debaixo dos nossos pés, ou seja, Cristo é a cabeça da igreja, e o Senhor usa a igreja para liquidar o reino de Satanás ainda sobre esse mundo. O que isso nos ensina então? Se Satanás ele já é derrotado, se Cristo triunfou sobre Satanás, nós temos que tirar uma lição disso. E a lição é: participe ativamente do avanço do reino de Deus sobre o reino de Satanás. Como? Anunciando o Evangelho. Assim como Deus Todo-Poderoso anunciou o Evangelho lá no paraíso, lá no Jardim do Éden, assim nós devemos fazer aqui em nossos dias. Essa é a nossa primeira lição. Cristo triunfou sobre Satanás. Já foi cumprido aquilo que o Senhor havia dito lá no paraíso. Mas o texto continua dizendo assim: agora as sentenças são dirigidas à mulher. As sentenças dirigidas à serpente acabaram. Ela já tem o seu veredito, ela será derrotada e está prestes. Até lá ela será símbolo de humilhação e de derrota. Mas a mulher, o Senhor diz assim: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz a filhos. E o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Aqui, meus irmãos, o Senhor está tratando sobre a condição humana pós-queda. E vai falar especificamente das mulheres. As mulheres, o projeto original de Deus em Eva fosse que a mulher, ao ter filhos, sentiria dor. Alguns dizem que o parto seria como um espirro. Eu acredito que não, porque o Senhor diz que aumentará, ou seja, pressupõe que já havia dor. Aumentarei e muito os seus sofrimentos na gravidez, e com dor você dará a luz aos filhos. E isso acontece, né? Mas perceba como o Senhor é gracioso aqui. A gente tem que perceber a graça presente aqui. É evangelho. O Senhor, Ele não tira a bênção da fecundidade. A mulher continua tendo o privilégio de ser aquela que dará luz a filhos. Isso é maravilhoso. O Senhor continua sendo gracioso. Mas o pecado, ele traz dores. O pecado traz sofrimento. E o texto conclui assim: o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Alguns questionam: que tipo de desejo é esse? É um desejo romântico? Não, de forma alguma, não casa com o texto. Nós vemos no capítulo 4 que o pecado, numa tradução mais literal, desejava Caim. Aí você diz: o pecado desejava amorosamente Caim, romanticamente Caim? Não, de forma alguma. O desejo é de domínio. E aqui apresente algo muito aceito em nossos dias, que a mulher, ela seja aquela que governa sobre o marido. Mas o padrão de Deus é que o homem, ele tendo submissão ao Senhor, ele amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, esse é o padrão, a sua esposa seja submissa a ele como ao Senhor. Em nossos dias algo está um pouco invertido. Parece que é bonito a mulher mandar no marido, a mulher não consultar o marido que teme o Senhor. O marido que teme o Senhor, essa é a condição da submissão. Mas aqui apresente um desejo muito triste. O pecado, ele vai trazer a quebra da harmonia do matrimônio. Adão e Eva não tinham conflitos em seu relacionamento, mas a partir da queda, isso trouxe problemas. E também nós vemos que passou a existir uma desordem entre as relações humanas, não somente entre o homem e a mulher, mas os demais que viriam. Certamente haveria desordem entre as relações, desarmonia. Agora o Senhor, ele volta suas sentenças a Adão. Ele diz assim a Adão: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse. É interessante porque é uma dupla acusação aqui, ou melhor, uma dupla constatação aqui. Eu acho que fica melhor, se tratando de Deus. A constatação primeira é que o Senhor não foi ouvido por Adão. Adão não deu ouvidos ao Senhor, mas deu ouvidos à sua esposa, e ele comeu da árvore. Ou seja, ele não obedeceu ao Senhor, mas ele foi omisso,
e tomou do fruto que a sua mulher havia oferecido. Então, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, o Senhor disse: maldito é tu? Não, maldito é a terra. Perceba como a maldição é mitigada. A maldição vai para a terra, mas por causa de Adão, por sua causa. E aqui o Senhor, ele amaldiçoa a terra. Ele diz assim: em fadigas, Adão, por essa terra amaldiçoada, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. O homem trabalhava antes da queda. Aqui dissipa aquela ideia estranha de que no céu não haverá trabalho. Aquela ideia de que no céu haverá somente alguns anjos tocando as suas harpas, aqueles anjos branquinhos, dos cabelinhos loiros. Não casa com a Escritura. E nós viveremos em um tremendo ócio na eternidade. Não era assim antes da queda. Por que haverá de ser agora no futuro? Não, de forma alguma. Essa ideia é uma ideia bem estranha à Escritura. Certamente na eternidade haverá trabalho, mas sem fadiga, sem sofrimento. O texto continua dizendo assim: essa terra produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Agora o trabalho é marcado por fadiga, por frustração. Seu trabalho é frustrante em alguns momentos? Essa maldição lançada sobre Eva, às vezes acontece no seu casamento. Às vezes a mulher e o homem em conflitos constantes para ver quem tem mais poder. Perceba que isso são consequências da queda. O trabalho é pesado, você chega em casa reclamando, isso é consequência da queda. Então muitas vezes isso traz uma visão pessimista para nós sobre o trabalho, mas o trabalho não é algo ruim se feito para a glória de Deus. Pode se tornar maçante, e é maçante neste mundo quebrado, mas na eternidade certamente não será. E também nós podemos observar como o ambiente foi impactado. O ambiente completamente impactado. O meio ambiente agora está em conflito com o homem. E nós muitas vezes pensamos: bom, mas essa questão de espinhos e ervas daninhas dá para dar jeito. Hoje nós temos avançado nos estudos do agronegócio a como lidar com isso. Não é somente sobre a plantação, mas tudo que está nessa terra, tudo o que está envolto, as nossas relações, a nossa cultura, tudo está marcado pelo pecado, não necessariamente somente aquilo que é rural. O nosso ambiente foi impactado e a criação ela foi sujeita à corrupção. Em nossos dias nós vemos a poluição como é degradante, porque nós também estamos em inimizade com a criação. Há desmatamento, há doenças, há catástrofes, há opressões. Tudo isso resultante da queda, da maldição sobre a terra que o Senhor lançou. Mas há nessa última frase aqui algo que nós devemos observar: porque você é pó e ao pó voltará. Aqui há uma conversão daquilo que é a criação. O Senhor, Ele criou o homem do pó. Ele está dizendo: você certamente morrerá. Perceba que novamente a maldição é mitigada. Ele não morre no mesmo momento que ele come a fruta. O Senhor, Ele permite que Adão e Eva tenham um tempo para pensar sobre aquilo que fizeram. E nós veremos no texto a seguir que certamente nós encontraremos Adão e Eva lá na Nova Jerusalém. Certamente Adão e Eva estarão lá. E nós, tratados pela graça do Senhor, não vamos chegar a condená-los com o dedo falando: foi por tua culpa que eu sofri. Não, nós não diremos isso, pois entendemos que todos fomos salvos por um grande Salvador, inclusive eles. Eles enfrentariam a morte física. E aqui há uma outra lição para nós. A segunda: Cristo tomou sobre si a nossa maldição. Cristo, o segundo Adão, entrou em nossa maldição para nos resgatar dela. Gálatas capítulo 3, 13, eu escrevi alguns textos aqui e lerei. Cristo nos resgatou, Paulo dizendo, da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
o Senhor toma sobre si a nossa maldição, o nosso juízo, a morte. Ele resolve esse problema. Nós não viveremos uma morte eterna. Ficou estranho, né? Nós não morreremos eternamente. Certamente viveremos eternamente, porque o nosso Senhor Jesus, Ele assumiu a nossa maldição na cruz. Mas há uma outra lição valiosíssima, porque o Senhor Jesus, Ele não levou sobre si somente a nossa culpa, mas também carregou as consequências do pecado que afetaram a criação. Essa redenção se estende a toda a criação. Veja que Paulo escreve aos Romanos: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E nós vimos essa exposição em Romanos, que a ideia aqui é que a criação aguarda ansiosamente olhando para os filhos de Deus, porque no momento quando nós formos revestidos de incorruptibilidade, tivermos nossos corpos glorificados, a criação vai falar: nós seremos o próximo, seremos restaurados em breve. A criação certamente será restaurada. Eu vou sustentar esse argumento. Paulo continua: pois a criação está sujeita à vaidade. O termo vaidade aqui é a ideia de algo como se fosse uma neblina. A vaidade aqui é um sentido de algo passageiro, ela está sujeita a isso, a inutilidade, dependendo da tradução. E ele conclui: não por sua própria vontade. Realmente a criação não quis se tornar inútil. O meio ambiente, tudo que vive, todos os seres vivos não quiseram se tornar inúteis. Não por sua própria causa, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? O próprio Deus. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, meus irmãos, a ideia de que o novo céu e a nova terra será em um lugar totalmente diferente, né? Muitos questionam, falam: puxa, nós vamos para um lugar, é um outro planeta. Talvez não case com a ideia da Escritura. A Escritura dá a ideia de que o novo céu e a nova terra será a criação restaurada. O Senhor não criou todas as coisas e falou: vou jogar uma bomba aqui, vou explodir e nós vamos para outro lugar. Não, aquele que tem poder de criar todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele pode restaurar essa criação e tornar um lugar totalmente habitável e maravilhoso. Há outros textos que sustentam isso. Colossenses capítulo 1, verso 19 e 20. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Ou seja, aqui tem jeito sim. O Senhor Jesus, por meio do seu sangue, reconciliará todas as coisas, no céu ou na terra. Ele está falando que aqui tem jeito sim. Só que a forma como será essa nova criação, essa criação restaurada, redimida, nós não sabemos como será, mas o Senhor está anunciando na sua palavra que assim fará. Apocalipse, capítulo 21, verso do 1 ao 5, eu resumi aqui. João fala assim: vi o novo céu e a nova terra, já não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ele está falando do aqui. Viu o novo céu e a nova terra. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá nenhum tipo de coisa que nos traga sofrimento, porque essas coisas já passaram. E ele diz: e eis que faço novas todas as coisas. Você se frustrou que possivelmente o novo céu e a nova terra seja aqui? Não se frustre de forma alguma. Se o Senhor assim quiser fazer, Ele certamente fará para a sua glória, e se tornará um lugar maravilhoso onde não haverá pecado. Se a restauração da criação é o que o Senhor fará para a nossa eternidade, nós devemos pensar ainda mais quão danoso é o pecado que tornou esse lugar em nossas mentes inabitável. E isso talvez faça com que olhemos para o nosso meio ambiente e para a criação com mais misericórdia, com mais graça, de alguma forma sendo sal para que os sofrimentos daqueles que sofrem com, por exemplo, o meio ambiente sofre com queimadas, com desmatamento, sejamos instrumentos também nessas áreas. Há uma aplicação para nós: confie firmemente na promessa de Deus, abraçando e vivendo o Evangelho, porque se Cristo tomou sobre si a nossa maldição, cabe a nós continuar propagando o Evangelho, abraçar o Evangelho e seguir dando testemunho desse glorioso Evangelho. E por fim, o texto conclui
e o homem deu à sua mulher o nome de Eva. Perceba, antes era varoa, que significa Ishá, em hebraico. O homem significa Ish, então por isso, como o pastor explicou, Ish, Ishá, faz parte de uma composição da poesia hebraica. Por isso que as traduções colocam varão e varoa, para repetir essa poesia rítmica. Mas nós podemos traduzir por mulher e homem, tá? É que fica mais bonito, varão e varoa. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Primeiramente, é interessante que há indícios que Adão teve fé na promessa que o Senhor fez. Aqui, meus irmãos, é inaugurada o pacto da graça. Se anteriormente nós já vimos isso em EBDs, e convido você que não venha às EBDs, venha, nós já vimos que o pacto de obras era condicional ao homem e à mulher no Éden, mas a partir disso, a partir da queda, todos aqueles que foram salvos são salvos pela graça. Todos são salvos pela graça, salvos pela fé, salvos pela graça mediante a fé. Na fé naquele Cristo que viria, nesse que é o descendente da mulher. E aqui nós vemos indícios. Por quê? Porque a mulher não tinha dado filhos ainda ao homem, mas o Adão confiou na promessa que o Senhor fez, dizendo que ela daria luz a filhos. E aqui, muito possivelmente, Adão está colocando fé na promessa do Senhor. E aqui é um indício que talvez Adão estará no céu. E nós vemos que possivelmente Eva estará também no céu, porque no capítulo 4, ela vai tomar o Caim em seus braços e vai falar: este é o filho que o Senhor me deu. E ela vai pensar que Caim seria o descendente prometido, que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vemos que a continuidade da história não é bem essa. Sabemos que Caim era homicida. Caim pertencia à descendência da serpente. Mas perceba que Eva, ela confiou na promessa do Senhor e faz uma declaração de fé. Foi o filho que o Senhor me deu. Foi o próprio Deus que deu esse filho a ela. Então expressa que eles possuíam fé. Mas agora a segunda parte, o verso 21, diz que o Senhor fez roupas de peles. Eles haviam feito roupas, mas para cobrir a sua vergonha, eles fizeram roupas de figueira, para cobrir a sua vergonha. Porque o que trouxe vergonha um ao outro não era a nudez física, mas por que trazia vergonha um ao outro, era que a imagem de Deus havia sido distorcida, e eles sabiam disso. É isso que trouxe vergonha a eles. E então o Senhor, ele faz roupas de pele. Interessante que ele veste Adão e veste a sua mulher. Como que nós fazemos roupas de pele? Nós precisamos tirar a pele de um animal, e o animal precisa ser morto. Aqui há a demonstração do que está escrito lá em Hebreus capítulo de número 9, está escrito assim: sem derramamento de sangue não há perdão. Eu não sei qual animal que foi morto, mas esse animal que foi morto para vestir a vergonha de Adão e Eva, apontava para aquele que morreria pelos nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Novamente nós vemos o Evangelho presente nesse primeiro momento de queda. E meus irmãos, esse animal morto, ele aponta para Jesus e também aponta para a substituição penal aceitável por Deus. Os versos seguintes, eles concluem assim: então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Pergunta: o que é o conhecedor do bem e do mal? Puxa, agora eles têm um conhecedor, eles são conhecedores supremos. A ideia de conhecedor do bem e do mal é a ideia de autonomia. A palavra autonomia vem de duas palavrinhas gregas: autonomos. Auto é eu mesmo, nomos significa lei. Eu mesmo faço a lei. Eu decido aquilo que é bom e aquilo que é mal. Por isso eles se tornaram conhecedor do bem e do mal como nós. A Trindade, talvez, no conselho da Trindade, dizendo: eles se tornaram conhecedor do bem e do mal como nós. Mas somente o Senhor diz aquilo que é bom e aquilo que é mal. Mas Adão e Eva, por conta do pecado, eles começaram e o pecado vai fazer isso, a distorcer aquilo que é bom
é aquilo que é mal aos olhos de Deus. Por isso eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. E conclui: é preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí você pode pensar: puxa, Deus foi mal agora, Ele deveria deixar eles aqui comer da árvore do bem e do mal, da árvore da vida, e eles viverem eternamente. Assim eles não morreriam. Deus não foi misericordioso, Deus foi novamente gracioso. Caso contrário, eles viveriam eternamente sob o domínio da serpente e eternamente subjugados pelo pecado. Então, a morte não é o problema. A morte, na verdade, é um meio. O problema é morrer sem Cristo. Eu vou falar de novo, meus irmãos. Muitos de nós temos medo da morte, porque realmente ela é carrancuda. A morte causa medo. Quando nós vamos em alguns enterros, é triste demais. Mas a morte é uma certeza, primeiramente. Não adianta negar que um momento ela chegará. Agora, aqueles que eles morrem no Senhor, eles deveriam se alegrar. Uma vez eu fui em um enterro de uma conhecida nossa, que ela era crente. Era uma senhora piedosa, teve muitos problemas de saúde. Fui eu e a minha mãe a esse enterro. Havia muitos crentes lá. Acabou o velório, as pessoas estavam indo para fazer o sepultamento do corpo. E alguns aconselharam a filha dessa senhora: não vai não, é muito triste, é muito feio. Vão enterrar, vão colocar numa gavetinha, vão passar um cimento. É muito triste, é muito feio. E minha mãe falou: fala alguma coisa. E eu olhei, eu falei, diante daqueles vários conselhos de pessoas crentes, eu disse, não sei como eu tirei voz naquele momento, mas eu disse: mais triste é morrer sem Cristo. Ela está nesse momento desfrutando da presença do nosso Senhor. Nós devemos olhar para a morte não como algo pesado, realmente é dolorido, mas aqueles que morrem em Cristo, meus irmãos, eles gozarão eternamente da presença do Senhor. Eles estão com o Senhor. Então, esse momento aqui é que o Senhor não permite que eles comam da árvore da vida eterna e vivam eternamente no pecado. Realmente seria muito triste se eles vivessem eternamente em pecado e subjugados pela serpente. Mas não, o Senhor permitiu que eles não vivessem eternamente em pecado, porque Ele enviaria o Salvador, e o Salvador salvaria certamente também Adão e Eva. E por fim, os versos 23, 24 dizem assim: por isso o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Satanás havia tomado, e por isso é importante a gente observar que ele lança fora do jardim do Éden, e ele faz do jardim do Éden, que é um lugar de encontro, não um lugar de moradia. É necessário que a gente saiba disso. O Éden não é o lugar onde que eles foram criados. Eles foram criados fora do Éden. O Senhor faz faz Adão a partir do pó e coloca no Éden. E o Éden é um lugar de relacionamento. É o lugar onde o Senhor se encontrava com o homem. É o lugar que prefigura Cristo. Cristo é o Éden. É o lugar onde nós nos encontramos com o Senhor. É prefiguração, é simbolismo. Está mostrando Cristo. Cristo é o lugar onde nós nos encontramos. Porque você pode ficar questionando: onde que o Éden deve estar agora? Porque o texto continua dizendo assim: e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Esse ato de expulsar o homem e a mulher do Éden é graça também, porque o Senhor estava lançando sobre o mundo caído 2 salvos, 2 daqueles que manifestariam fé, 2 daqueles que creriam no Senhor e na promessa feita lá no verso número 15, que Ele enviaria o descendente de mulher para esmagar a serpente. Aqui começa o avanço do reino de Deus. Quando Adão e Eva eles vão para a criação e não mais no Éden, é aqui que surge o avanço do reino de Deus, porque a partir desse momento o Senhor Ele começa a demonstrar sua graça trazendo a linhagem santa. Depois se associa a Israel,
e hoje é manifestado na igreja. É função da igreja do Senhor trazer o avanço do reino de Deus sobre essa terra. E aqui é a nossa última lição. Cristo cobriu nossa vergonha e nos deu vida eterna. Veja só, o Senhor ele fez vestes para Adão e Eva e cobre a vergonha deles. Foi necessário que o nosso Senhor Jesus, ele fosse desnudado na cruz, ele fosse exposto à vergonha, para que nós não tivéssemos vergonha e culpa diante de Deus. Aqui a manifestação do Evangelho. A vida eterna, segundo Jesus, não é apenas viver para sempre, é conhecer a Deus e a Cristo. João capítulo 17, verso 3, o Senhor diz na sua oração sacerdotal, diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus é a árvore da vida tipificada. Quem come de Cristo viverá eternamente. E ele várias vezes ele disse que ele é o pão da vida. Em Apocalipse capítulo 2, verso 7, diz assim: ao vencedor darei direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem é o símbolo da árvore da vida? É o próprio Cristo. Ele mostrado ali, capítulo 22 de Apocalipse, verso 1 e 2, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Está falando de Cristo Jesus, que trará cura às nações. Capítulo 22 ainda de Apocalipse, verso 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Cristo Jesus é a árvore da vida, nós devemos lembrar disso. Há uma pregação valiosa para nós: anseie pacientemente o retorno glorioso de Cristo Jesus e o cumprimento definitivo de todas as promessas do Evangelho. Faça desse anseio algo presente na sua vida. Eu vou recapitular as lições que nós tivemos aqui. Cristo triunfou sobre Satanás. Ele esmagou a cabeça da serpente na cruz e em sua volta esmagará Satanás de forma definitiva. Portanto, participe ativamente do avanço do reino de Deus. A segunda lição: Cristo tomou sobre si a nossa maldição. Ele se fez maldito em nosso lugar e no seu retorno restaurará toda a criação, libertando-a da realidade do pecado. Portanto, confie firmemente nas promessas de Deus. E por fim, Cristo cobriu a nossa vergonha e nos deu vida eterna. Na cruz, ele foi despido para cobrir a nossa vergonha e nos vestir com a sua justiça. Em breve, viveremos eternamente com ele e não haverá mais pecado, morte, choro ou dor. Portanto, anseie pacientemente o retorno glorioso de Cristo. Certamente esse cumprimento definitivo das promessas do Senhor se cumprirão. Que esse anseio faça presente em nosso meio, em nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos agradecer por Cristo Jesus. Queremos agradecer pela pregação que o Senhor fez no jardim. Isso nos inspira a te imitar e a pregar para aqueles que estão caídos. Senhor, nós queremos te agradecer por Cristo Jesus. Queremos te agradecer pois ele se fez maldito em nosso lugar. Ele tomou sobre si a nossa culpa, a nossa vergonha. Ele tomou sobre si a nossa punição. Ele se fez maldito em nosso lugar. Nos vestiu com vestes brancas. Nós lavamos as nossas vestes no sangue precioso de Cristo. E nós estamos diante do Senhor, desfrutando dessa graça maravilhosa, dessa comunhão perfeita, que foi realizada por meio da cruz do Calvário. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue a brotar em nosso coração um desejo para termos as nossas mentes saturadas pelo Evangelho. Nós queremos ouvir sobre o Senhor mais e mais. O nosso coração nunca se farta de tê-lo em nosso coração. Portanto, pedimos, Senhor, faça com que sejamos esses instrumentos do Senhor, façamos partes dessa promessa que o Senhor fez,
que debaixo dos pés da tua igreja Satanás será esmagado. Que sejamos participantes dessa gloriosa empreitada, Senhor, do avanço do reino de Deus sobre as trevas. Pedimos isso no nome precioso de Cristo. Amém. Amém.